Bom dia, meninas! Como vocês estão? Bem, né? Meninas, eu trouxe aqui hoje um devocional que vai mexer com a sua estrutura hoje, que vai mexer, vai dar uma abalada. Vamos lá? Aqui eu trouxe sobre o tema de hoje, né? Como estão seus dias? Na paz ou nas tribulações? Nós vivemos esses dias, né? Nós vivemos dias de paz, nós também vivemos dias de tribulações. Mas hoje nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 8, do 23 ao 27, é curtinho, tá? É aqui do 23 ao 27, naquele contexto, né, que Jesus, ele estava pregando, ele pregou o dia inteiro, curou, então ele estava cansado, ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado do lago, que ele queria descansar, ele estava cansado, né? E ali aconteceu uma tempestade muito forte. Só que naquele lugar ali era costume de ter tempestades, porque ali tem um fenômeno que acontecia ali, né? As águas em atrito com as quentes e a fria, aconteciam uns fenômenos ali. Ali era de costume. Só que esse dia a tempestade foi tão forte, que os discípulos eles acordaram Jesus, eles ficaram com medo. Vamos ler aqui? Fala assim, ó: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Olha pra você ver. As águas aqui eram tão fortes, mas tão forte, que ela estava entrando para dentro do barco, e os discípulos começaram a desesperar. Ô, gente, para isso aqui tá colocando desse jeito tão grande a tempestade que estava entrando, é porque o negócio não estava bonito, não. Era algo assim bem atípico. E olha que os discípulos aqui, a maioria dos pescadores, né, tinham costume, né, mas mesmo assim eles ficaram preocupados, eles ficaram apavorados e fez o quê? Foi acordar Jesus. Vamos continuar lendo aqui o 25, que fala assim, ó: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então ficaram morrendo de medo. Senhor, vem, vamos lá, porque nós vamos morrer, vamos. Aí, e ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ô, gente, olha assim, homens de pequena fé. Jesus não falou que eles não tinham fé nenhuma, falou de pequena. Ainda bem, né, que pelo menos alguma fé eles tinham ali. Repreendeu os ventos, o mar, e seguiu uma grande bonança. Então, depois que Jesus foi lá e falou: aquieta-te, quieta pro vento e o mar, pronto, ficou tudo, né, tranquilo. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Ô, gente, quem é esse? Olha pra você ver, já tinha um tempo, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo que tinha que os discípulos estavam seguindo Jesus aqui. Mas o fato é que eles se perguntaram, eles ficaram maravilhados. Meu Deus, olha isso aqui, quem que é esse? E eles ficaram o dia inteiro, outros dias, vendo Jesus curar enfermos. E eles ainda estavam maravilhados, eles ainda estavam se questionando: quem que é esse? Você imagina uma coisa dessa, né? Mas aí, o que eu quero dizer para vocês? Os discípulos, eles chegaram ali, né, achando que o barco ia afundar. E o que você faria no lugar dos discípulos hoje, agora? Você julgaria ele? Nossa, estava com Jesus e que medo é esse, gente? Ou você também ia ficar com medo no contexto dos discípulos? Coloca aí embaixo nos comentários, aproveita e dá aquele joinha no vídeo, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreva, vá lá. Agora é esse momento, dá aí uma pausa e clica lá no inscrever, tá bom? Então, vamos continuar aqui, que eu quero dizer para você que essa tempestade lá com os discípulos, ela representa hoje em nossas vidas também momentos de dificuldades, provações, sofrimentos, testes de fé. Ô, gente, quantas provações nós passamos durante o dia. Tem tantas coisas que nós podemos citar como provações, e assim, tudo que é dificultoso, que você passa dificuldade, tem algum tipo de sofrimento, é uma provação. E eu te digo mais, tudo que você passa, tudo que eu passo é algo específico para mim, é algo específico para você, é algo específico que Deus tem para tratar com você. Então, é um processo seu, é um processo meu.
tá bom? Então não se esqueça disso, tá? E quando acontece esses momentos de dificuldades, é um momento que nossa fé é testada. Do mesmo jeito, Jesus, ele falou, vamos para o outro lado do lago, mas Jesus sabia o que ia acontecer já. Jesus testou a fé dos apóstolos, falou com eles, homens de pequena fé, né? Então, nossa fé ela é testada a todo momento, irmãos. Irmãs, a todo momento nossa fé é testada e o Senhor nos chama a um nível cada vez mais alto, uma busca cada vez mais incessante. Então é tudo sobre isso hoje que eu quero tratar. Níveis e níveis e níveis, né? A nossa água tá lá no tornozelo, como diria aquela passagem, né? Vamos continuar aqui. E também essas tempestades elas podem representar de outras formas, como problemas de saúde, dificuldades financeiras, conflitos familiares. Irmãos, esse é clichê, não é? Meu Deus, perseguições de qualquer outra situação. Então vamos ver aqui em Mateus 8:25 que fala sobre, vamos ver aqui, Mateus 8:25 é ainda sobre o nosso texto, tá? Fala assim, e os discípulos aproximando-se deles, despertaram o Senhor, né, dizendo, salva-nos, senão perecemos. Irmãos, olha para você ver, os discípulos foram lá despertar Jesus, mas era um momento, né, era uma oportunidade de confiar em Deus, afinal de contas, Jesus estava no barco, era um momento de confiar, não vou acordar Jesus não vou acordar o mestre, nós vamos confiar que aqui o melhor vai acontecer. Nós só vamos afundar porque Jesus está aqui, né? Então, em meio aos problemas, em meio à tempestade deles lá, eles não confiaram, foram lá e acordaram Jesus. Então, olha para você ver, olha o medo, a descrença ali deles, eram visíveis mesmo. E Jesus está a segurança, Jesus ele está as paz. E o que aconteceu lá com os discípulos? Às vezes, irmãos, nós esquecemos sim quem está no barco conosco. E os discípulos esqueceram que não era qualquer um que estava no barco com eles lá, né? E nós esquecemos também. E aqui, nós esquecemos, irmãos. Eu me lembro que teve um dia desse aí, não muito distante, eu estava passando por uma situação e é um momento de tempestade na minha vida, né? Que seja ele do tamanho que for, mas era um momento meu, era um momento de provação minha. Mas em um dado momento eu esqueci, e a gente esquece mesmo, a gente não deve julgar o outro, nem mesmo os discípulos aqui, porque a gente esquece mesmo, sabe? E eu esqueci. E a gente vai trazendo alguns medos, a gente vai trazendo algumas dúvidas para o nosso coração, que quando pensa que não, a gente se vê numa situação que Jesus não está ali. Jesus não está, porque onde que tem o medo, a dúvida, a incredulidade, Jesus não está no meio disso, gente. Tá bom? Então vamos ficar atento a isso, vamos aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, porque esses momentos de dificuldades, ele vem para que nós possamos fortalecer a nossa fé. Tá bom? Então é isso que o Senhor quer de nós. E aí, eu recebi uma palavra de uma amiga minha, eu falei isso pra ela, ela falou assim, olha, ela falou muitas coisas, mas dentre umas, ela falou assim, que me despertou, foi uma virada de chave pra mim, ela falou assim, Deus não está no meio da dúvida. Deus não está no meio disso. Então, meninas, aquilo ali pra mim, virou a chave pra mim, porque realmente Deus não está no meio disso. E o que eu fiz? Eu reorganizei os meus pensamentos. Falei, Senhor, em nome de Jesus, isso. Reorganizei e falei, vamos caminhar. Porque, irmãos, irmãs, sinceramente, não tem como. Vamos trazer a memória que Jesus ele é conosco. Jesus ele vive comigo. O Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo mora em você. Então, como que nós podemos duvidar do poder de Deus se Ele está comigo, se Ele está com você? Nós precisamos de pessoas como essa amiga minha, de pessoas que possam trazer à memória as coisas que nós vivemos, mas por algum momento a gente esquece. E a gente esquece mesmo, irmãs. Às vezes a gente entra em alguma dificuldade e a gente esquece de quem é conosco. Mas em nome de Jesus, nessa hora eu profetizo em sua vida que você não vai esquecer em momento nenhum que Jesus ele é com você, que Jesus ele está com você, que Jesus ele cuida de você. Para ele agir, ele só precisa que nós, falamos, vem Jesus,
Vem, Jesus, cuida. Amém, irmãs? Que vocês não se esqueçam disso, em nome de Jesus. E tudo, irmãos, que vem para as nossas vidas é um crescimento espiritual de Deus para nós. É o crescimento. Aqui em 2 Pedro 3,18 fala assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui. Então tudo é para crescimento. Crescimento, não se esqueça disso, tá bom? E essas tempestades, elas podem nos levar a níveis maiores com Deus. Então é justamente todo esse mover, todas essas dificuldades, para que nós possamos crescer na fé e aumentando a nossa fé e, consequentemente, a níveis maiores com Deus. Quem quer níveis maiores com Deus? Levanta a mão. Se você levantou a mão, então fica já aí esperando que o Senhor, quando você fala alguma coisa das coisas do Senhor, você pode ter certeza que o Senhor, ele vem e vai querer cobrar isso de você. Então pode esperar que o Senhor é contigo, que o Senhor vai te levar para níveis maiores. Amém? Você crê? Amém. É isso aí. Glória a Deus. E com todas essas tempestades que nos levam a níveis maiores, nos leva também a uma dependência maior de Deus, irmãos. E com isso vem o discernimento espiritual. Amém? Então vamos aqui. Diante disso tudo, o que vem agora? Qual que é a próxima fase? O amadurecimento. Nós precisamos amadurecer, irmãos. Eu falo isso direto. E não é só de fé em fé, não. É em todas as situações das nossas vidas. Todas. Nós precisamos amadurecer. Então, cada tempestade, ela nos ensina uma lição. Seja de perseverança, seja de paciência, seja de esperança, seja de perdão. Irmãs, perdão. Perdão, que palavra profunda, né? Viver ela na prática é muito mais ainda do que a gente pensa. Perdão. Quão dificultoso é perdoarmos, quão dificultoso é a gente perdoar alguém por alguma falha que o outro fez conosco, né? Mas toda essa tempestade, ela nos ensina que sim, nós devemos perdoar, nós devemos liberar o perdão e prosseguir em todo esse processo com o Senhor, que é um processo de amadurecimento, né? E às vezes a gente está no meio dessas tempestades, irmãos. Quantas vezes você já viveu momentos de tempestade, você fala assim: meu Deus, isso não vai acabar nunca. Deus me tira disso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, irmãos, não é o fim, tá? Às vezes a gente pensa que é o fim, por quê? Porque é uma tempestade muito assustadora. É uma tempestade muito desafiadora. E aí o que você pensa? Meu Deus, me tira disso. Mas Deus, ele tem um processo em sua vida, ele tem um processo na minha vida, que é o de amadurecer diante de toda essa tempestade. É um processo espiritual, irmãos. Às vezes a gente não entende. Mas hoje você entende sim, porque hoje você está mais maduro na fé. Você já teve várias experiências com o Senhor e isso fortaleceu a sua fé, fortaleceu a sua caminhada em Cristo. E hoje você sabe, você entende que o que vem acontecendo nas suas vidas com essas tempestades é para fortalecer a sua fé. Amém? Então vamos continuar aqui. Aí eu estava pensando, sabe? Falei, engraçado, Jesus ele estava no barco. Não era para ser tudo perfeito? Ô irmãs, você sabe que há 13 anos atrás foi quando eu batizei e aceitei Jesus, 13 anos. Eu pensei, nossa, agora eu tô feita, nada vai acontecer e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Assim, a gente pensa assim, né? Mas aí é a hora que o Senhor, ele vai querendo um pouco, cada dia mais e mais de nós. E as coisas vão acontecendo para esse amadurecimento. Então, gente, quando você aceita Jesus, tudo é quando tudo começa. Todo o desafio é quando tudo começa a ter aquela mudança em nossas vidas. Uma mudança é sempre de crescimento, que é o que Jesus espera de nós, tá, irmãos? O crescimento, aquela busca, aquela dependência maior dele, aquele tempo de intimidade que você tem que ter quando você vai lá pro seu quarto e fica lá orando, fica lá conversando com Deus. Amém? Então, vamos continuar. E diz assim, no caminho, olha para você ver, uma outra reflexão ainda sobre o que a gente está estudando, que fala que no caminho de Emaús, os discípulos, eles estavam, foi quando, no terceiro dia, né, que Jesus ressuscitou, eles estavam indo para aí e falaram assim, gente,
falando sobre Jesus e tal, e aí Jesus chegou lá, só que eles não reconheceram, eles não conheceram Jesus. E ele estava falando, só que quando Jesus falava, o coração deles queimava. Então, irmãos, por quê? Porque é a palavra é Jesus. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, seu coração também ele deve queimar. Deve queimar quando você estudar a palavra, quando você ouvir a palavra. Irmã, quando você estudar a palavra ou quando você ouvir a palavra, se nada acontecer, tá errado, irmã. Tá errado. Porque tem que queimar o seu coração, tem que queimar o seu coração, tem que desejar o nosso Senhor Jesus Cristo cada vez mais e mais. Mais e mais. Irmã, você tem que sentir fome, você tem que sentir sede da palavra de Deus. Porque diante de todo o nosso processo de vida com Jesus, é isso que Ele deseja de nós. É isso que Ele deseja de nós. Tá bom? Porque quando essa palavra ela queima em nossos corações, alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer, irmão. Mudança. Essa é a palavra-chave aqui. Mudança. Tem que mudar. Tem que mudar, porque Jesus, em meio às tempestades, às dificuldades, o que Ele traz? Ele traz provação para nós, para que nós possamos crescer de fé em fé. Tá bom, irmãos? Eu quero trazer aqui também uma outra coisa que Jesus, ele fala aqui em Mateus 10, 34, ele fala assim, eu não vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas ele trazer espada. O que ele quis dizer aqui? Quando ele fala que ele não veio trazer paz, irmãos, ele não estava incentivando a violência aqui não, tá? No contexto aqui, porque Jesus, ele separa aqueles que vão segui-lo e daqueles que não vão. Ele separa. Justamente a espada é para justamente fazer essa separação, fazer essa divisão. A espada aqui, ela é um conflito, ela é um confronto. Ela vai nos separar de práticas, ela vai nos separar de valores, ela vai nos separar de coisas, ela vai nos separar de pessoas, de coisas, de valores que não é os valores que Jesus ele quer de nós. Então nós vamos ficar separados. Você pode reparar, quantas pessoas já distanciaram de você por causa dos seus valores, por causa das suas práticas? As pessoas não conseguem te acompanhar. Ah, não, porque está cansado demais, está pesado demais. Por quê? Porque o que você vem se alimentando é muito maior, irmãos, irmã. Agora, as pessoas que não vão te acompanhar, ah, não, isso eu não quero isso não. Elas vão ficando para trás. Mas você vai seguir. Você vai romper porque a sua fé precisa crescer. Jesus é com você. Jesus está com você aí agora no meio dessa tempestade sua. Você está passando por problemas, dificuldades? Jesus, ele é com você. Jesus é com você. Creia somente. Creia somente. Tá bom? Então, Jesus, irmãs, ele mexe com a nossa zona de conforto. Ele mexe. Você está aí tranquilinha, mas você sabe do seu propósito, qual é o seu chamado de vida. O que Jesus, ele te chamou para quê? Qual que é o seu propósito? Jesus, ele sabe qual que é o seu propósito, você também sabe. E não pode ficar tranquila, seu momento vai chegar. Tá bom? Jesus, ele vai nos tirar, ele quer nos tirar da nossa zona de conforto para fazer o que ele tem para nós, para fazer o que ele deseja de nós, tá bom? Não, irmãos, olha só, ali em 1 Coríntios 6, do 9 ao 12, fala de pessoas que Jesus, ele não vai fazer parte com ele. Por quê? Porque são pessoas que estão mesmo afundadas no mundo, afundada nas coisas da carne, né? Que são os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, irmãos, são práticas, valores atuais que Jesus não está nisso. A própria palavra fala, a própria palavra garante. Então Jesus veio para trazer aqui espada, veio para nos separar, para que nós possamos viver o que ele deseja de nós, tá bom? Então, irmãos, vamos sim. Vamos sair dessa zona de conforto, né? E isso aqui, irmão, sair da zona de conforto é só para quem quer mesmo seguir Jesus, tá? Se você fala assim, eu não quero seguir Jesus, não. Então, você pode continuar aí na sua zona de conforto, que por enquanto nada vai acontecer com você, por enquanto, tá bom? Mas vamos continuar, vamos buscar
o nosso Senhor e Salvador, porque o tempo está ficando curto, irmãos, o tempo está se findando, está diminuindo, tá bom? Então, para você que quer buscar o Senhor, que quer viver todas essas práticas que Ele mesmo descreve aqui, que são vários ensinamentos, que vários amadurecimentos, e aumentar a nossa fé, é necessário que você nasça de novo. Nasça de novo. Não foi assim que Ele falou com Nicodemos? Então, é necessário. E essas mudanças de vida, elas são necessárias para as nossas vidas, porque é só assim que nós vamos exterminar, que nós não vamos mais praticar aquele pecado íntimo. Você sabe aquele pecado íntimo que só você sabe que você desvia dele, e desvia muito. Você fala, Jesus, em nome de Jesus, me abençoa. Você não olha nem para o lado, aquele pecado íntimo. Por que íntimo? Porque é só você que sabe. Só você e Deus. Por isso que ele é um pecado íntimo. Mas em nome do nosso Senhor Jesus, nessa hora, eu profetizo em sua vida que Jesus, Ele é com você e que você não vai mais praticar esse pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãs, se a sua vida estiver muito na bonança, eu tô bem, Carla, tô bem agora, mas já tem um tempão que eu tô bem, tem 1 mês, 2, 5, 1 ano, irmã, isso é muito tempo pra estar bem, pra estar muito na paz, sabe? Aí, quando você tá na paz, você fala, tô na paz muito, pode esperar que vai mudar a situação. Não tô profetizando agora, tá? Mas é a realidade, porque quem vive com Cristo, nós precisamos a todo momento, gente, ser fortalecidos na fé por Jesus. Então, como que vai acontecer isso? Em meio a tempestades, em meio a tribulações. Não acontece na paz. Você pode perceber que a maioria dos momentos que acontecem com você, de crescimento mesmo, que você busca mais a Deus, são momentos de dificuldades, são momentos de provações. Presta atenção para você. Presta atenção para você ver. Amém? Então, nós somos testados a todo momento, mas não se preocupe. Todo esse teste é para sermos aprovados. Nós estamos sendo aprovados dia após dia, irmãs. Olha para você ver. Oh, glória a Deus, aleluia. Agradeço a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, irmã, não se desespere diante dessas tempestades. Não se desespere, Jesus, Ele é com você. Não se esqueça de clamar a Jesus nesses momentos. E quando você se esquecer, converse com uma amiga. Mas, irmãs, amiga mesmo, tá? Porque tem muitas amigas inimigas disfarçadas de amigas por aí. Cuidado. Tem muitas. Então, vamos tomar cuidado, vamos analisar, vamos olhar e não trazer qualquer pessoa para nossa casa, para nossa mesa. E muito menos falar do nosso coração para pessoas que não interessam. Tem muitas delas aí, tem muitas. Então, cuidado e vamos seguir. Tempestades, todo mundo passa, irmãs, todo mundo passa, mas não se preocupe, que Jesus, Ele é com você, Jesus, Ele está com você, Ele está com você. Amém? Então, nessa hora, irmãos, eu desejo que nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que Ele venha ao encontro da sua vida, que Ele possa te levar a níveis de fé maiores do que você está vivendo hoje, degraus, que Ele possa te levar a níveis maiores, Amém? Amém? Glória a Deus. Eu desejo para você um bom dia, em nome de Jesus, um beijo e até mais. Tchau.